Olá pessoal, Caio Calado falando aqui. A gente está começando a nossa aula 6 de 7 da nossa playlist introdutória sobre interfaces conversacionais. Hoje eu vou estar falando com vocês sobre os indicadores de sucesso e métricas conversacionais. E eu acho que, para resumir um pouco, a importância ou porquê da gente se importar com as métricas, eu trouxe essa citação aqui que fala que a informação é a gasolina do século XXI e análise de dados é o motor de combustão. Então, nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre os indicadores de sucesso, algumas métricas operacionais que a gente vê em projetos de interfaces conversacionais, e eu vou encerrar a aula falando um pouco sobre o Convex Mindset, que é um conceito apresentado pelo Adolfo, que eu acho muito interessante e eu acho que pode abrir a mente de vocês. Antes da gente seguir adiante e eu mostrar para vocês os conteúdos, eu queria até já deixar aqui duas recomendações para vocês, tá? Que são duas apresentações feitas pelas comunidades do Bots Brasil e do vui Design Brasil. A primeira delas é a apresentação da Nathalie Ribeiro, com o título De OKRs à Cultura de Dados, como e por que usar na construção de chatbots. E a outra é a apresentação do Murilo Barros sobre métricas para interfaces conversacionais. Inclusive, pessoal, boa parte dos exemplos que eu vou utilizar aqui, tá? E essa apresentação inteira, eu meio que puxei alguns exemplos dessas duas apresentações, tá? Mas só aí tem para vocês 2 horas de conteúdo, mais ou menos. Então, aproveitem e vão lá conferir no canal das comunidades depois, tá? Bem, vamos falar agora sobre indicadores de sucesso, né? Inclusive, pessoal, é uma boa prática a gente ter, pelo menos no início do projeto, né? Ter esses indicadores de sucesso já mapeado, né? E aqui eu trago uma frase para vocês da Katy Perry que fala justamente sobre isso. Se você trabalhar em conjunto com as partes interessadas para definir essas metas com antecedência, poderá determinar o que pode ou não pode ser medido, bem como estabelecer seus critérios de sucesso. A decisão sobre os critérios de sucesso após o lançamento pode causar frustrações em ambos os lados. E é muito importante vocês pensarem nisso, porque uma vez que o projeto for para o ar, se as plataformas de métricas conversacionais, ou enfim, analytics como um todo, elas não forem configuradas, previamente, você vai ter um grande risco aí de perder boa parte dos dados do seu projeto meio comprometidos, porque você não vai conseguir voltar no tempo para mensurar eles, né? E por que a gente precisa disso, né? Bem, tem vários benefícios. O primeiro deles é avaliar o sucesso. Com o indicador definido logo no início do projeto, a gente vai saber se o projeto está tendo sucesso ou não. Se ele não estiver tendo sucesso, a gente também vai conseguir, a partir desses indicadores, mapear essas oportunidades. Além disso, a gente vai meio que utilizar eles para priorizar as nossas ações e até mesmo coisas que vão entrar ou não vão entrar, dentro do projeto. E a gente pode aprender com o que foi feito, né? Imagina só, a gente coloca um projeto no ar e esse projeto não atingiu o sucesso dele. É uma prática a gente analisar, né? O porquê que isso não aconteceu. E aí é uma discussão de time mesmo. Isso vai ajudar o time como um todo a aprender, mas também vai ajudar o projeto como um todo a melhorar, né? A partir desses indicadores de sucesso. E aqui eu estou trazendo 3 exemplos simples, de alguns indicadores que a gente pode utilizar nesses projetos conversacionais. O primeiro deles, eu acho que é o mais conhecido, são os OKRs, que basicamente são os objetivos e os resultados chaves. Temos também uma outra forma de mensurar, que é utilizando o framework chamado HEART, é um framework desenvolvido pelo Google. E tem também a questão da estrela do norte, que é aquela métrica principal da gente que vai guiar toda a evolução do produto e todo o desenvolvimento da experiência como um todo. Trazendo aqui alguns exemplos para vocês, assim, mais práticos. Os OKRs, como o nome sugere, o O é de objetivo e o KR é de resultados chaves. Eles precisam ser mensuráveis e devem ser simples. Aqui tem um exemplo bem simples, assim, hipotético, de como é que seria um OKR de um chatbot para atendimento, por exemplo. O objetivo poderia ser melhorar a satisfação de clientes no atendimento via chat e os resultados-chave seriam diminuir o tempo de atendimento de 4 horas para 1 hora, melhorar a nota de NPS de 23 para acima de 30 e aumentar o número de serviços oferecidos no chat de 2 para 5. Então, qualquer desenvolvimento que eu for fazer no produto, eles vão ter que seguir esses objetivos estratégicos aí. Um outro framework interessante é o framework desenvolvido pelo Google chamado HEART, que nada mais é do que uma série de métricas que a gente pode aplicar em um produto ou uma funcionalidade específica. A sigla HEART significa Happiness, que é felicidade, Engagement, que é engajamento, Adoption, que é adoção, Retention, que é retenção, e Task Success, que é tarefas completas. Quando a gente for olhar nessas 5 categorias, vão ter 3 coisas que a gente vai ter que definir,
Primeiro são os objetivos que a gente quer atingir, né, com essas métricas. Então, essas aqui vão ser metas abrangentes, né, que vão tentar explicar como um todo o objetivo que a gente está tentando mensurar. Depois vão ter os sinais, né, que vão ser os sintomas, que vão nos ajudar a saber se os nossos objetivos eles vão ser atingidos ou não. E tem as métricas também, né, que é mais uma especificação detalhada do que é que vai ser medido. Aqui tem um exemplo do uso desse HEART, né? Então, imagina que a gente desenvolveu, né, um bot de atendimento que faz a entrega da segunda via do boleto por um aplicativo no celular, né? Então, os objetivos que a gente pode ter nessa aplicação é basicamente fazer o usuário voltar, fazer a entrega do boleto e resolver o problema, né? E aí, para cada um deles, né, a gente vai ter o sinal. Por exemplo, do usuário voltar, que é a parte de retenção, o sinal vai ser o usuário pedir o boleto no mês seguinte, né? E a métrica que a gente vai estar analisando é a retenção. No caso da entrega do boleto, é fazer com que o usuário ele vá até o fim da conversa, né? E receba de fato o boleto que a pessoa estava solicitando. E os demais, né, meio que fazer o acompanhamento da entrega do boleto como um todo. Uma outra métrica que pode ser utilizada é essa estrela do norte, né? É uma métrica que vai ser guia, né, para o desenvolvimento do projeto como um todo. E é uma boa prática definir uma métrica que seja crucial para o negócio e que conecta, né, todos os times, principalmente com a visão e a missão do negócio. Para a gente classificar, né, ou qualificar uma métrica como estrela do norte, ela precisa fazer três coisas. Ela precisa ir em direção à receita, ela precisa também refletir algo que vai agregar, né, na vida do cliente ou da pessoa que vai estar utilizando esse serviço como um todo, e também medir progresso, né, como um todo. Aqui tem alguns exemplos, né? Por exemplo, o número de clientes finalizando a sua primeira compra. Isso é bom para o negócio e isso é bom para o cliente também. Um outro, número de clientes consultando, 5 ou mais serviços por mês. Isso vai dizer para a gente que os serviços estão sendo mais utilizados, né? E a gente vai saber se está dando certo ou não. Um outro exemplo é o número de boletos enviados por um canal no mês, que foi mais ou menos o exemplo que eu mostrei para vocês no slide anterior. E aqui tem alguns exemplos, né? Tipo, esse aqui é um exemplo do Banco do Brasil que eu mostrei para vocês acho que na primeira ou na segunda aula, no qual o Banco do Brasil negociou mais de 7 milhões de dívidas, né? Diretamente através do WhatsApp. Aqui é outro exemplo da Stone, que é um case que mostra o custo de aquisição de clientes, né, 5 vezes menor, também utilizando o WhatsApp. E teve o case da Nexternal, que eu mostrei para vocês, que é a parte de resolução de chamados. Bem, esses exemplos que eu mostrei para vocês são mais métricas estratégicas, né, do projeto como um todo. Agora, a gente vai falar um pouco sobre algumas métricas operacionais que é muito comum a gente ver em projetos de interfaces conversacionais e algumas dessas métricas elas também podem ser incorporadas na estratégia do produto como um todo, tá? Bem, aqui tem alguns exemplos para vocês, tá? O primeiro é volumetria, né, que é a contagem geral de um pedido ou uma ação determinada, né? Então, por exemplo, eu posso mensurar quantas pessoas pediram para abrir uma conta na última semana, né? Então, eu pego esse valor absoluto. Tem também a questão da taxa de abandono, que é a proporção de usuários que saem da conversas, né? Então, esse aqui é um outro exemplo de 90% dos usuários saem da conversa depois de fazer a compra. Um outro exemplo é o dado de retenção, né? Tipo, a quantidade de pessoas que vão voltar a interagir com o serviço. E aqui é uma outra métrica, né? 50% dos usuários voltam a usar o bot entre 4 semanas. Outro exemplo aqui é a taxa de transbordo humano. Isso é quando as pessoas são transferidas, né, para o time de atendimento. E aqui eu consigo analisar tanto um valor absoluto quanto um valor de porcentagem também. Então, um exemplo que eu mostro aqui para vocês é, dentre 3 mil conversas, 10% ou 300 delas foram transferidas para o time de atendimento. Tem também as métricas de direcionamento, né? Que é quando a pessoa ela sai de um canal e vai para o outro. E tem as métricas de satisfação também, né? Que pode ser o sentimento do cliente em relação a um determinado serviço. A mais popular, eu acho que é o NPS, né? Todo mundo aqui deve conhecer. E aqui tem um exemplo, né? 95% dos usuários avaliam a conversa com 4 ou 5 estrelas. Esse dado do NPS, da satisfação como um todo, é um valor muito importante para algumas empresas, tá? Bem, agora eu vou falar de algumas métricas que têm a ver mais com projetos que utilizam inteligência artificial, né? Nesse caso, uma ferramenta que é muito utilizada é a matriz de confusão. Não que a matriz de confusão em si seja uma métrica, tá, gente? Mas ela traz pra gente uma representação visual bem legal de como é que anda o modelo. Para fazer com que a matriz de confusão ela funcione, eu preciso considerar as intenções, né? Eu não sei se vocês vão lembrar, mas lá na aula 4 eu falei para vocês sobre aquela questão de intenção, entidades e slots. A intenção em si, ela representa, né, a intenção das pessoas, baseado no que elas falam, nas mensagens delas. E para a gente criar, né, treinar o modelo de IA para entender ou interpretar essas intenções, a gente precisa fornecer um conjunto de exemplos. E a matriz de confusão, ela basicamente vai fazer essa análise, né? Tipo, olha, nesse conjunto de exemplos que eu forneço para o modelo, será que ele classifica da forma certa?
E aqui eu estou mostrando para vocês, né? Se torna uma matriz. Pode ser que essa classificação ela se torne uma verdadeira positiva, falso negativo, verdadeiro negativo, falso positivo, por aí vai. Quando a gente vai fazer a análise, né, da matriz de confusão como um todo, a gente quer analisar essa diagonal, né? Tipo, que todos os exemplos de intenção elas batam, ou seja, classificadas corretamente, né? Se essa classificação ela não for feita corretamente, né, então isso quer dizer que o modelo ele não está balanceado. Tem outras métricas que ajudam a gente a fazer essa análise, né? Por exemplo, a acurácia, que é mais ou menos uma indicação geral de como é que o modelo está performando, né? Tem também a questão da precisão, né, que pode ser usada numa situação em que os falsos positivos eles são considerados mais prejudiciais que os falsos negativos. Tem também o recall, né, que é quando é o contrário, os falsos negativos são considerados mais prejudiciais que os falsos positivos. E tem também um F1, que é uma métrica meio que global, né, que meio que compara essas duas últimas métricas, precisão e recall. Essas métricas aqui são utilizadas mais pelo pessoal de inteligência artificial, tá, pessoal? Se você não trabalha na área, eu acho que você vai ficar mais de olho na acurácia em si. E agora a gente vai falar um pouco sobre o Convex Mindset, que é um conceito apresentado pelo Adolfo, já faz alguns anos, e fala muito sobre a questão da análise, né? E aí o Adolfo fala, o principal conceito da Convex é o contexto. Ainda hoje a gente não consegue melhorar a experiência conversacional sem esforço humano. Apesar de ser uma atividade operacional e relativamente cara, o trabalho da análise de interação continua sendo dos mais valiosos para a otimização dos serviços prestados por chatbots. E é isso, pessoal. A análise em si das interações dos chatbots, elas podem agregar muito, né, no desenvolvimento do projeto como um todo. No artigo do Adolfo, ele apresenta algumas formas, né, que as pessoas normalmente fazem essa análise no mercado como um todo, né? E aí, uma das primeiras, e a mais comum, né, a gente sempre vai analisar essa questão do sucesso e do erro, né? Quando deu sucesso, a gente vai tentar entender por que deu sucesso. Quando deu errado, a gente vai meio que tentar entender o porquê que deu errado. Sendo que aí, algumas plataformas de analytics conversacional, aqui no artigo dele ele traz o exemplo do Chatbase, elas sugerem, né, que essa análise ela pode ir um pouco além do deu certo ou deu errado. E o Chatbase, ele faz a análise da seguinte maneira. Tem exceções, que é quando a pessoa ela inicia a conversa, mas ela não interage. Então, quando ela para de interagir, isso é considerado uma exceção. Tem também quando o bot interpreta, mas ele não entende o que a pessoa falou, né? E aí a gente chama isso de cluster. E tem também quando o bot interpreta e a pessoa consegue fazer a tarefa que ela quer, né? Que ela tem sucesso nas intenções delas. E aí, trazendo para o Convex, né? E aí, utilizando essa mentalidade, né, a gente pode ter uma interpretação que vai um pouquinho além do apenas entendi ou não entendi, né? Que aí a gente consegue ver os pontos de abandono, os pontos de sucesso e os pontos que a interação ela pode ser não entendida e não esperada. Às vezes tá tudo certo, mas foi algo que naquele ponto ali o bot não estava esperando. E outras vezes pode ser algo que deu 100% errado mesmo, tipo, não era para aquilo ali ter acontecido naquele ponto. E aí o Adolfo fala, né? Vincular o contexto e o objetivo facilita a construção de funis que, por sua vez, ajudam a visualizar a entrega de valor do chatbot e a identificar pontos fracos, né, na experiência como um todo. E aí, a partir disso, a gente consegue montar o funil, né, para fazer essa análise da interação e ver onde é que as pessoas estão deixando de meio que conversar com o bot, né. Nesse exemplo aqui, as pessoas estão deixando de seguir, né, o fluxo quando o bot pergunta a bebida. Porque 40% das pessoas elas não foram compreendidas, né, no momento de escolher a bebida. Então, a partir dessa análise, eu consigo meio que pensar em formas de melhorar, né? Talvez faça sentido eu rever esse fluxo ou meio que mudar um pouco. Mas enfim, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu espero que vocês entendam que cada projeto ele tem algumas métricas e algumas formas diferentes, né, de mensurar o que é sucesso. Só você, o seu time, ou até mesmo a empresa, né, que você está prestando serviço, só essa galera vai poder definir para você o que é sucesso. E sempre utilize as métricas, né, para ajudar vocês a embasarem um pouco as decisões de vocês. Mas enfim, pessoal, nessa aula eu falei para vocês sobre os benefícios, né, da gente ter esses indicadores de sucesso logo no início do projeto, né? Essas métricas nos ajudam a avaliar, a identificar, a priorizar e aprender, né, coisas no projeto como um todo. Depois eu apresentei para vocês algumas ferramentas, né, que a gente pode fazer para definir esses indicadores de sucesso. Aqui eu falei dos OKRs, do framework HEART e até mesmo da Estrela do Norte. E também eu apresentei para vocês algumas métricas operacionais, né, como volumetria, retenção, taxa de abandono, taxa de transbordo humano, satisfação, enfim. Eu também apresentei para vocês algumas métricas, né, que podem ser mais utilizadas na parte de inteligência artificial, digamos assim, como acurácia, precisão, recall e F1. E eu também falei sobre a ideia do Convex Mindset, né, que fala um pouco sobre a gente tentar analisar as coisas a partir do contexto
e a gente meio que montar, né, construir esses funis de conversão, né, para ajudar a gente a fazer uma análise melhor do projeto como um todo. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que eu possa ver você também, né, na nossa próxima aula, que inclusive é a última aula da série, no qual a gente vai falar sobre o time que constrói chatbots. E antes de me despedir, tá, pessoal? Convido vocês aí a deixarem um like, um comentário dizendo o que é que vocês estão achando da série como um todo. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve aí para receber avisos, né, sobre conteúdos futuros. E é isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.